Bom dia, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 637, 21 de agosto de 2020. Hoje venho falar de indignação, vim falar de cristianismo, vim falar de Igreja Católica, não são temas... nem têm sido temas usuais aqui no Paz e Bem, na conversa com vocês, né? Em especial os temas diretamente vinculados à Igreja Católica. Quero dizer assim que eu sou biograficamente enraizado na Igreja Católica. Inclusive tive uma experiência alguns anos atrás, durante quase 2 anos, em vida monástica. Estive durante quase 2 anos em 2 mosteiros, em vida enclausurada, né? Em vida fechada, em 2 mosteiros. Foi uma experiência muito importante na minha vida. No mosteiro beneditino e depois no mosteiro cisterciense. Então, minhas raízes estão profundamente assentadas no catolicismo. Mas hoje, e até o Paz e Bem tem grande responsabilidade nisso, eu vivo nas fronteiras dessa igreja. Não concebo mais um catolicismo fechado ou submetido à dimensão institucional da Igreja Católica. Sinto-me muito liderado pelo Papa Francisco, muito mesmo, muito identificado com ele, mas a instituição não é capaz de me conter mais. Hoje, até como eu disse, em função da jornada do Paz e Bem, isso abriu-me o coração, a cabeça e o desejo de estar ao lado de minhas irmãs e meus irmãos, do candomblé, da espiritualidade dos povos originários, do islamismo, do judaísmo, do espiritismo, do paganismo, meus irmãos e irmãs ateus e ateias, agnósticos e agnósticas. Então, hoje, encontro-me com meus irmãos e irmãs do ayahuasca. Então, eu sinto-me hoje alguém que está bebendo na fonte da boa água da espiritualidade do povo brasileiro, das múltiplas dimensões da espiritualidade do povo brasileiro. Mas sou católico, católico de fronteira, né? Um católico de fronteira. Por isso, reagi com tristeza e, sobretudo, indignação quando o presidente da CNBB saiu a público essa semana. Foi uma semana em que fomos todos e todas muito marcados, muito impactados pelo ato bárbaro de uma menina de 10 anos, estuprada há 4 anos continuadamente, e que no momento em que ela foi levada por sua família a exercer seu direito legal de interromper essa gravidez, até pelo risco de vida que representava para ela, esse ato bárbaro de fundamentalistas e bolsonaristas, gente de extrema direita, que cercou a maternidade lá em Recife, onde ela afinal faria, como fez na segunda-feira, essa cirurgia de interrupção da gravidez, para protestar aos gritos, para dizer que ela é uma criminosa, para condenar os médicos e enfermeiras, para gritar nas portas de uma maternidade onde há tanta gravidez de alto risco. Algo realmente bárbaro. Foi talvez a expressão mais condensada de todo o processo de desumanização causado pela expressão violenta do fundamentalismo e do bolsonarismo no país nos últimos anos. Aí, para minha surpresa e indignação como católico, sai o presidente da CNBB, o bispo de Belo Horizonte, o arcebispo, Dom Valmor Oliveira Azevedo, para se alinhar com os fundamentalistas, para dizer que a interrupção da gravidez dessa menina seria um crime hediondo. Algo realmente inimaginável, inimaginável, inimaginável. Não bastou ele, né? O bispo, deixa-me ver o nome dele aqui. Está aqui, ó. O presidente da comissão episcopal, né? Comissão dos bispos para a vida e a família,
Ricardo Ruppers, você nunca tinha ouvido falar dele, qualificou a interrupção da gravidez dessa menina como, abre aspas, um ato horrendo, um ato abominável. Nós demos a pena capital a um bebê, algo assim, de uma crueldade, de uma incapacidade de estabelecer empatia com essa menina de 10 anos e sua família, algo realmente incrível. Quero dizer o seguinte, quando esse presidente da CNBB, Dom Valmor, foi eleito, ali no início de 2019, do ano passado, o primeiro gesto dele na qualidade de presidente da CNBB, sabe qual foi? Visitar Jair Bolsonaro. Quando ele foi visitar o Jair Bolsonaro, eu falei, isso aí vai ser a marca da presidência de Dom Valmor à frente da CNBB. Não deu outra. Não deu outra. Você consegue imaginar o Papa Francisco visitando Jair Bolsonaro? Não dá, né? Não dá. Ah, tem toda a argumentação da lógica, porque o Estado, porque as instituições, toda essa conversa fiada. Conversa fiada. Lá na Itália, o Papa Francisco recusou-se sistematicamente a todos os pedidos de audiência do Matteo Salvini, que é o grande líder, é o Bolsonaro italiano. Nunca recebeu. Nunca topou receber. E olha que ele foi ministro de Estado. Pretendeu ser o primeiro-ministro italiano. Não conseguiu. Nunca. Então, vocês imaginam o Papa Francisco? Bom, o Papa Francisco não veio ao Brasil nos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Ele que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, por quê? Porque o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado e seu presidente era... Presidente não, né? Seu usurpador era Michel Temer. Não foi à Argentina no governo ultraliberal de Macri. Vocês acham que ele ia visitar Bolsonaro? Pois é, o presidente da CNBB foi. O presidente da CNBB foi. Mas dessa vez aconteceu algo. Para além da indignação, em muitos casos silente, muda, ou alguns casos, em outros casos estridente, como o meu caso, né? Afinal, sou uma pessoa de mídia, dei destaque a essa posição de Dom Valmor, de tão escandalosa que era no Brasil 247. Então, para além dessa indignação individual, está havendo um levante de católicos e católicas contra essa posição absurda do presidente da CNBB. Ela surgiu a partir de um artigo, de um texto de Pedro Ribeiro de Oliveira. Pedro Ribeiro é um dos principais inspiradores do movimento nacional Fé e Política. É um homem respeitadíssimo por amplos segmentos do catolicismo no Brasil. Então, a partir desse artigo dele, e sob a liderança de Leonardo Boff, ou melhor, sob a liderança de dois casais, os casais Márcia Miranda e Leonardo Boff, e Maria Tereza Sartori e Pedro Oliveira, foi lançado um abaixo-assinado que manifesta a indignação de católicos e católicas contra essa posição do presidente da CNBB e desse outro bispo, presidente da Comissão para a Vida da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quando publicamos, na verdade, no Brasil 247, no começo da noite desta quinta-feira, o manifesto, eram 370 pessoas que assinavam. Ao final da noite, eram mais de 1.000. Eu vou ler. O Paz e Bem de hoje é a leitura desse manifesto. Reflexões indignadas de cristãos e cristãos católicos e católicas. Somos cristãs e cristãos, católicos, leigos, religiosos, sempre católicos e católicas, leigos e leigas, religiosos e religiosas, e presbíteros que nos sentimos inspirados pelo Concílio Vaticano II e pelos documentos do CELAM, que conscientemente temos assumido a missão de, à luz do Evangelho, ajudar, junto com outros, a transformar a sociedade com tantas desigualdades que penalizam, desigualdades e injustiças que penalizam os pobres e clamam ao céu. Fazemo-lo como parte plena da Igreja Católica, em comunhão com tantas pessoas que animam essa igreja, desde as comunidades eclesiais de base até as conferências episcopais e a Diocese de Roma, que tem como bispo o Papa Francisco.
Comovidas e comovidos pelo sofrimento de uma menina de 10 anos, vítima de cruéis estupros, que precisou recorrer ao judiciário para interromper a gravidez resultante daquela violência e foi atendida no hospital de Recife, e solidárias e solidários com as e os profissionais de saúde que atenderam, obedecendo estritamente à legislação brasileira referente ao caso, sentimos que pertence também à nossa missão expressar nosso profundo desconforto causado pelas manifestações de bispos do Brasil. Duas falas publicadas no site da CNBB bastam como exemplos. Sim, bastam, porque além desses bispos, houve vários padres fundamentalistas de extrema-direita que se manifestaram no mesmo sentido. O site da CNBB reporta a fala de seu presidente, Dom Valmor Azevedo de Oliveira, referindo-se a 2 crimes hediondos, sendo um a violência sexual e outro a violência do aborto. O texto dá a impressão de que o crime de estupro é menos hediondo do que aquele do aborto. Fala que devemos ser compassivos, entre aspas, mas não mostra em sua comunicação esta compaixão própria da prática de Jesus e tão pregada pelo Papa Francisco. Destaque maior é dado no site da CNBB à manifestação de Dom Ricardo Ruppers, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, que fala do aborto como, entre aspas, um ato horrendo, um ato abominável. Nós demos a pena capital a um bebê. A nossa perplexidade e, até certo ponto, indignação tem 2 causas. Até certo ponto, não, quero aqui ir além dessa manifestação dos autores e autoras desse texto. Não é perplexidade até certo ponto de indignação. Não, é indignação, sim, é indignação. A primeira dessas 2 causas é com o simplismo intelectual dessas falas, que, seguindo a linguagem vulgar, não distingue embrião, feto e bebê, e ainda qualifica como pena capital um procedimento cirúrgico destinado a salvar a vida de uma menina. Procedimento feito dentro da estrita observância da legislação brasileira para o caso. De uma autoridade episcopal, de um bispo, nós esperaríamos uma linguagem pastoral de moderação, evitando excessos emotivos moralistas e juvenis, que, ao ser reproduzido pelas redes digitais, pode causar confusão em não poucas pessoas. Aqui, não falando das posições fundamentalistas, né? A moral tradicional sempre ensinou, e supomos que o bispo Ruppers deveria saber disso, que se a vida da menina corre risco, a intervenção para salvar sua vida, que implica indiretamente a morte do feto, não deve ser considerada aborto. Este não é intencionado, mas é entendido como um efeito não voluntário e um mal menor, face ao bem maior que é o de salvar a vida da mãe sob risco. Ninguém que conhecemos considera o aborto um método de contracepção equivalente a qualquer outro. E nenhuma mulher recorre a esse procedimento com a mesma serenidade com que vai ao dentista. Ao contrário, o que a gente vê é o sofrimento de milhões de mulheres que são levadas ao aborto. E nós sabemos, né? O aborto é legal no Brasil. O aborto é legal para as ricas e os ricos. Legalizadíssimo para eles. E essa turma faz aborto e dá seu dinheiro nas igrejas e não tem condenação nenhuma. Nós sabemos como funciona. Estamos convencidos, voltando ao texto, estamos convencidos de que o aborto é sempre uma decisão muito grave e deve ser tratada com respeito. Estima-se que a cada ano, mais de 1 milhão de mulheres recorrem ao aborto. As que podem pagar o procedimento numa clínica o fazem com segurança e sob a respeitabilidade da sociedade. Não é? Agora é um acrescento meu. Mas as mulheres pobres arriscam a sua vida e muitas, inclusive jovens e adolescentes, morrem, e são milhares. Por isso, o debate deve ser feito com serenidade, levando em conta os conhecimentos científicos, a ética e, para os cristãos, os preceitos bíblicos de defesa da vida. A outra causa de nossa perplexidade é o destaque eclesiástico dado a essas manifestações dos fundamentalistas lá em Recife. Enquanto a carta ao povo de Deus, endossada por mais de 150 bispos, aqui a referência a esta carta de mais de 150 bispos, endossada por mais de 1000 padres contra o governo Bolsonaro em defesa dos pobres do Brasil. Ela foi oficialmente ignorada pela CNBB.
Ali se tratava de denunciar o descaso do governo que tolera a morte de mais de 100 mil pessoas pelo coronavírus e que não precisariam ser fatalmente vitimadas. A vida de todas essas pessoas, não só as idosas, mas também jovens e até cristãos, é igualmente sagrada e merece todo o empenho cristão para salvá-las. No entanto, a CNBB silenciou. Seu presidente, quieto. Até parece que o Papa Francisco já previa isso ao referir-se a, cito agora o Papa Francisco, a ideologias que mutilam o coração do Evangelho. E aqui uma citação de um texto do Papa Francisco, a exortação Gaudete Exultate, Alegria do Evangelho. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade humana, sempre sagrada. Exige-o o amor por toda pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres, que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidado, nas novas formas de escravatura e em todas as formas de descarte. Mas ao sagrado dessas vidas, o coração do presidente da CNBB não se abre. Diante dessa realidade atual da nossa igreja, consola-nos o que disse a mesma CNBB nos sofridos anos da ditadura militar aberta, no comunicado pastoral ao povo de Deus de 25 de outubro de 1976, um tempo em que a CNBB honrava a melhor tradição do cristianismo. Volto ao texto. Se temos apenas a introdução, onde se lê, e aí o texto de 76, nossa intenção é iluminar com a luz a palavra de Deus. Perfeito, perdão. Nossa intenção é iluminar com a luz da palavra de Deus os acontecimentos atuais, para que os cristãos tomem diante deles uma atitude de fé e coragem, uma animação parecida com aquela que dá o livro do Apocalipse cristão. Ao cristão é proibido ter medo, é proibido ficar triste. Outros tempos. E segue-se, continua agora no texto, uma preciosa apresentação da realidade da época, com perseguição aos pobres e à igreja, sempre relacionada ao Novo Testamento, que é a única fonte citada ao todo 14 vezes. É o que o Papa Francisco indica, né? Referir-se ao Evangelho, ao melhor da tradição evangélica do cristianismo. Praticamente todos nós temos vivido bastante para ver, não sem tristeza, o apequenamento da CNBB e a perda do fervor profético face às desgraças que assolam o povo, especialmente os mais vulneráveis. Virou uma reunião burocrática a CNBB, lamentável, terrível. Esperamos viver ainda o suficiente para ver também o seu ressurgimento, com esses novos bispos que, em sintonia com as propostas da Igreja em Saída e com a valiosa colaboração das pastorais sociais, denunciam os sistemas e os governantes que destroem a vida das pessoas e de nossa natureza, ao mesmo tempo que anunciam a promessa de um novo céu e uma nova terra, movida pela mesma esperança que deu vida à vida do santo Pedro do Araguaia. Aqui uma referência a Dom Pedro Casaldáliga. São Pedro do Araguaia. E a referência final do texto, o texto se encerra aqui, é a esperança em relação aos novos bispos nomeados pelo Papa Francisco, que eles possam renovar a igreja no Brasil. A carta, então, tem data de 19 de agosto de 2020, né? Ela foi fechada na noite de quarta-feira, e a partir de ontem começou a colher assinaturas. Como eu disse, tem já mais de 1000 assinaturas. É isso. É isso. Assim eu me sinto cristão católico. Assim eu me sinto. Não me sinto cristão católico quando vem o presidente da CNBB para condenar como criminosa uma criança de apenas 10 anos. Vamos juntos e juntas. Cristãos católicos, cristãos evangélicos, não cristãos, gente de todos os cantos, quadrantes, cores, credos, não credos, vamos juntos para defender a vida, para defender
que sim, os pobres, as pobres, as mulheres abatidas sobre uma sociedade patriarcal e machista, os pretos e pretas que carregam sobre os seus ombros a opressão de uma elite racista e escravocrata. Caminhemos juntos com eles em alegria. Há um novo tempo, há uma nova era, há uma nova sociedade. Hoje não tem meditação. Hoje a meditação, cada uma de nós faz. Animados, inspirados por esse belo manifesto de cristãos, católicas e católicos, fiéis aos ensinamentos originais de Jesus e alinhados sob a liderança do Papa Francisco. Paz e bem, gente. Paz e bem.